Vamos dar início à nossa sessão solene em homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas, com a entrega de títulos de beneméritos post-mortem ao professor Francisco Soares Loureiro, ao jornalista e escritor José Louzeiro e ao grande deputado constituinte Carlos Alberto de Oliveira dos Santos, o nosso CAO. Para compor a mesa, vou convidar a senhora Aparecida Ribeiro Soares, filha do professor Francisco Soares Louveiro, e também André Morro, filho de José Louzeiro. Convidar também André de Paula, advogado da Frente Internacionalista dos Sem Teto. Obrigado, querido. Vê se tem algum jornalista da tribuna. Convidar também Daniel Mazola, jornalista, amigo da grande tribuna da imprensa, já daqui transmitindo um grande abraço ao grande Hélio Fernandes, brasileiro nacionalista, e que hoje ainda persevera na luta, embora com dificuldades de estar aqui presente. Convidar também o general Bolívar Meireles para compor aqui a mesa. E também o jornalista Mário Augusto Jacobski. Bolívar Meireles, presidente da Casa da América Latina. Já está pronto o hino, não? Obrigado, Bolívar. Está pronto para tocar o hino? Vamos então ouvir de pé o hino nacional. Esses que foram que o senhor chamou para a mesa, né? Esses eu posso pegar para... Ipiranga magistral.
Hoje, eu considero que estamos aqui reunidos para uma das grandes homenagens que a Assembleia Legislativa vem prestando àqueles que se destacam na defesa do nosso país, a começar pela figura de Getúlio Vargas. Especialmente nos dias tormentosos pelos quais estamos passando, quando a soberania nacional tem sido tão vilipendiada. O patrimônio nacional, representado por nossas empresas estatais, a começar pela Petrobras, tem sido entregue ao capital estrangeiro, empresas multinacionais, por aqueles que nós chamamos os vendilhões da pátria e os traidores do povo. Getúlio Vargas, na sua carta testamento, no fatídico 24 de agosto, falou nas aves de rapina, que ainda aí estão. Aliás, sempre estiveram, em algum momento, rondando. E, em outros momentos, como pelos quais estamos passando, rapinando. É a rapinagem, é a ladruagem, é o roubo do patrimônio nacional sem qualquer limitação. A Petrobras, nossa maior empresa, está sendo jogada à execração pública por atos praticados por maus brasileiros. Mas a Petrobras deveria, deve e está acima da Lava Jato, por aquilo que ela representa. O Brasil caminha para ter as maiores reservas de petróleo do mundo, com a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, pela inteligência dos brasileiros, dos petroleiros, do seu centro de pesquisa. Prospecção de petróleo em águas profundas. A Petrobras é campeã mundial. E mesmo diante de toda a execração, a Petrobras tem recebido os maiores prêmios pela competência dos nossos brasileiros da Petrobras, competência que não será enxovalhada por alguns desvios de conduta. Getúlio Vargas está presente na memória do povo brasileiro por sua visão nacionalista, pela defesa do patrimônio nacional e também por defender os valores do trabalho, prestigiar a classe trabalhadora. Exatamente no momento em que entregam o patrimônio nacional, também apunhalam a classe trabalhadora com uma reforma trabalhista que aniquila direitos que ainda possibilitavam a participação da classe trabalhadora nos benefícios de um progresso que não chega para o povo brasileiro, mas que alimenta senhas golpistas, mas alimenta também o bolso de inescrupulosos que vendem o nosso país por 3 dinheiros. Então hoje, vendo que sinalizam com a possibilidade da privatização da Eletrobras
E estamos aqui defendendo uma posição contra a privatização da Eletrobras, na defesa de todo o sistema, na defesa de Furnas, na defesa de nossas usinas nucleares, esperando a conclusão de Angra 3. Não é possível que o Brasil, que tem na Constituição o primeiro princípio fundamental, a soberania, se curve a imposições estrangeiras que não querem que o Brasil se aprofunde no conhecimento através da pesquisa de todo o ciclo nuclear. Obviamente não para fins bélicos utilizados por outras potências, especialmente pelos Estados Unidos da América do Norte, que lidera esse processo de dominação juntamente com a Europa Ocidental e com o Japão. Defender a soberania nacional significa defender o investimento em pesquisa científica e tecnológica, prestigiar nossas universidades e não se intimidar com qualquer insinuação de que o conhecimento do ciclo nuclear poderá induzir o Brasil à construção da bomba atômica, que outros detêm dezenas e dezenas de ogivas, milhares de ogivas nucleares, ameaçando o mundo, tentando se apresentar como fiscais de qualquer comportamento sem que tenham a devida autoridade. Falando do petróleo, doutor André, somos forçados a mandar um abraço a todo o povo venezuelano. Qual o crime cometido pela Venezuela? Ter petróleo, e ter muito petróleo. Mas a relação de dependência, no momento de afirmação da soberania e de apropriação pelo povo venezuelano do seu petróleo, a sabotagem vem, o desabastecimento. Porque a Venezuela exportava petróleo bruto, não refinava, não produzia em seu território os derivados, mas dependia de trocar petróleo bruto por produtos às vezes essenciais à sobrevivência do próprio povo venezuelano, a começar por alimentos. Então o garrote tem sido possível, obviamente, em decorrência da falta de escrúpulo, da falta de solidariedade, mas acima de tudo, a apropriação indébita do petróleo venezuelano. Aqui no Brasil acontece o mesmo. A nossa Petrobras, depois da descoberta de petróleo na camada do pré-sal, foi contemplada, o povo brasileiro foi contemplado com um novo marco regulatório. A Petrobras como operadora única do petróleo descoberto na camada do pré-sal. E isto foi insuportável para aqueles que inclusive roubavam o nosso petróleo. Ter a extração de petróleo no alto mar dificulta a fiscalização. As chamadas aves de rapina têm interesse em retirar o nosso petróleo sem qualquer fiscalização. Retiram 1 milhão de barris e declaram 5 mil, porque não há fiscalização. A Petrobras, como operadora única, dificultava esse assalto. Temos que dizer de tudo aquilo que foi desmontado, desmobilizado do nosso patrimônio. O setor siderúrgico, privatizado. Rede Ferroviária Federal, privatizada. Lloyd brasileiro, extinto. Para citar somente algumas empresas que integravam o patrimônio nacional. O nosso subsolo, a venda inescrupulosa ou doação da Vale do Rio Doce. Imaginar que a Vale do Rio Doce agora está envolvida com outra empresa multinacional com o desastre de Mariana, HBP. O desastre de Mariana. A Vale do Rio Doce
é cúmplice da poluição do Vale do Rio Doce. Chega a ser algo assim extremamente assustador, inclusive em função da impunidade. Então, homenagear Getúlio Vargas, homenagear os nossos homenageados, exatamente logo depois, a data em que Vargas foi levado ao suicídio, para nós é uma alegria muito grande, principalmente porque são escritores e jornalistas. Mas o jornalismo verdadeiramente democrático, o jornalismo que patrocina o Estado democrático de direito, o jornalismo que informa, não o jornalismo que deforma, o jornalismo responsável pela construção da mentalidade, a formação de consciências. E aí hoje, eu com muita alegria, eu estou aqui para homenagear o professor Francisco Soares Loureiro, o nosso grande escritor José Louzeiro e o Caó. Caó, com quem convivi em muitos momentos, mas registro a convivência com o Caó no Congresso Nacional. Caó, a luta contra o racismo. Caó nos honra, sendo do PDT, com uma lei que leva o seu nome, racismo é crime. Nosso Caó sempre acompanhado também do grande brasileiro Abdias do Nascimento. Então é com muita alegria que eu hoje presto essas homenagens e não sei, daqui da mesa, quem vai fazer o uso da palavra? André? Então, muito bem. Doutor André, que um grande lutador social, doutor André, e eu tenho que dizer aqui, a Frente Internacionalista dos Sem Tetos. Doutor André, o Brasil está dentre as maiores economias do mundo e ainda não definiu uma habitação digna para cada família. É duro chegar a essa conclusão que o sofrimento imposto ao povo brasileiro, esse sofrimento impõe o acesso a uma habitação digna. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, carrega essa bandeira, a defesa dos sem-teto, para que tenham teto e não sejam criminalizados e reprimidos. Muito obrigado. Irmãos e irmãs, Vou te dar a palavra depois. a nossa calorosa saudação aos homenageados José Louzeiro, na figura de seus filhos aqui, presentes, parentes, aquele jornalista investigativo, aquele que escreveu sobre as máfias brasileiras e esclareceu casos policiais rumorosos, sempre na ótica dos oprimidos. Professor Francisco Soares Loureiro e o deputado Caó, militante negro, antirracista, autor da lei que escuda a luta dos pretos contra a opressão e a discriminação. E, finalmente, o presidente Vargas. Quando eu era jovem, deputado Paulo Ramos, universitário, e após também, criticava de maneira contundente Getúlio Vargas, porque, na verdade, só enxergava um aspecto de Getúlio, o Getúlio inicial, populista, cúmplice ou mandante, não sei, não me importa, do assassinato de comunistas, ditador, aliado ao nazismo, porque foi uma fase e o ser humano avança, muda sua concepção. É própria da liberdade humana. E Vargas fez isso. E aí construiu esse país.
a última fase de Vargas, ele se redimiu totalmente daquelas máculas que o cercavam, porque foi sensível ao clamor popular ao criar a Petrobras, criou a Eletrobras, criou, na verdade, as bases desse país. Todas as corporações de trabalhadores têm os seus hospitais agora sendo destruídos graças à ação de Vargas. As leis trabalhistas nem se fala. Ah, mas foram leis populistas e tal, mas ele foi sensível ao clamor popular e protegeu, como disse aqui, os trabalhadores que agora com essas reformas estão sendo massacrados. E foi Vargas também que criou o restaurante popular, através do restaurante do SAPS. E agora, companheiros e companheiras, esta nossa empresa criada por Vargas e a soberania nacional implementada por esse presidente vem sendo paulatinamente estraçalhada. Inicialmente pelo governo Fernando Henrique, que quebrou o monopólio desta empresa, continuou com o governo Lula e o governo Dilma, que lamentavelmente também implementaram leilões que são absolutamente nocivos à soberania nacional. Ninguém entrega uma riqueza. Se eu descubro um ouro dentro do meu terreno, eu não vou chamar outro para levar essa riqueza. E agora, no governo Temer, a coisa ainda piorou. É a política de arrasa-quarteirão. É a política de total e completo ataque às leis trabalhistas, à Previdência e à Petrobras. Agora, no dia 31 mesmo, nós vamos ter mais um leilão, mais uma entrega. E não me venham com a conversa fiada de que uma empresa estatal não pode explorar. Pode, principalmente se essa empresa como a Petrobras tem tecnologia para tal, e é a única que tem. Porque a Noruega era um dos países mais atrasados do mundo, e depois que descobriu o petróleo, que explorou o petróleo, como empresa que tem a maioria do capital nacional, a Noruega tem o maior PIB do mundo, e inclusive já levou aqui parte do nosso petróleo. A Venezuela também vai sair deste problema que se encontra. Por que se encontra nesse problema? Porque tem o petróleo, porque defende a soberania nacional, e aí sofre o bloqueio econômico, e sofre o bloqueio, o ataque da mídia, e sofre o bloqueio por parte dos empresários que escondem a comida para que o povo comece a passar fome e se revoltar. Essa é a intenção deles, mas que não passam, porque na verdade ninguém diz que a Venezuela é o único país que tem eleições a curto período e também realiza plebiscitos para as grandes consultas dos grandes problemas do povo. E, inclusive, o Brasil não está pagando, é caloteiro da energia que usa da Venezuela lá na zona agora onde os venezuelanos estão sendo perseguidos, e está havendo uma grande briga entre trabalhadores, entre pessoas humildes, na verdade fomentado pelo grande capital de ambos os lados. Então, companheiros, a Venezuela vai sair disso porque agora chamou a classe operária para discutir os problemas, para realmente resolver os seus problemas através da consulta ao povo, porque só aí é que nós vamos poder ter a nossa soberania e a soberania deles garantidas. Então, de modo que o nosso mais afetuoso abraço aos companheiros, aos filhos de José Lozeiro,
representado aqui por André Morro Lozeiro, que na verdade capitaneia uma luta junto com Jacob Skindi, Mazola e outros pela libertação da Associação Brasileira de Imprensa, que na verdade uma associação que outrora pugnava pelas liberdades democráticas e que agora serve como propaganda da Rede Record, dos setores mais obscuros e atrasados, e que faz uma política absolutamente contra os interesses nacionais. E nós já conseguimos, através da justiça, mostrar inicialmente, os desembargadores acataram, que as eleições da ABI foram feitas na base da corrupção e do pecado, e que, se Deus quiser, teremos uma eleição livre dentro da ABI, para voltar com a ABI ao patamar de defender a soberania nacional, defendendo os interesses dos jornalistas, mas principalmente defendendo os interesses nacionais. E para acabar, nós lutamos por uma reforma urbana e uma reforma agrária, principalmente uma reforma urbana, que é a nossa luta corporativa, mas estamos atentos a uma questão maior, que é a defesa dos interesses nacionais, e a defesa da Petrobras é fundamental. Um grande abraço. Petrobras 100% estatal, sob o controle dos trabalhadores. Reforma agrária e urbana, também sob o controle dos sem terra e dos sem teto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André de Paula. Eu vou passar a palavra agora para o Mário Augusto Jacobski, nosso grande companheiro, jornalista e grande lutador, né? Mário é uma figura que, para nós, é uma referência de luta, de coerência. Obrigado, e de defesa dos valores, dos maiores valores nacionais. Obrigado, Mário, por sua presença. O Paulo Ramos, obrigado, sempre generoso e uma figura importante que participa ativamente das lutas do povo brasileiro, e essa homenagem a Vargas é importantíssimo nesse momento, até porque Vargas, que se suicidou a 24 de agosto de 1954, continua vivo, continua presente na história brasileira. Isso, por mais que o Fernando Henrique Cardoso e seus asseclas queiram, ele está entre nós, está presente na história brasileira. Então, essa homenagem é muito importante e que o Paulo Ramos está nos proporcionando. Quanto ao Zé Lozeiro e ao COO, eu quero dizer que são um exemplo de jornalistas não só para os veteranos, como também para os jovens que estão iniciando nesse exercício dessa profissão. Lozeiro, um repórter que deixou um legado histórico, como, por exemplo, o livro Araceli, Meu Amor, que foi censurado pela ditadura empresarial militar. Censurado porque denunciava o procedimento de integrantes das elites, um crime lá no Espírito Santo. E o nosso CAO, um parlamentar que deixou uma lei dizendo que o racismo é crime, uma lei que deve servir de exemplo para todos, sobretudo nesses dias em que nós estamos encontrando até candidatos a presidente da República racistas, que devem ser enquadrados pela lei que nos deixou o Carlos Alberto de Oliveira. E quero lembrar também, como jornalista, o CAO antes foi presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, e sempre que possível, dentro das possibilidades, lutou em favor e na defesa dos jornalistas. É uma figura que também está integrado na história brasileira, como parlamentar, como jornalista e como combatente, e que é uma figura importante que deve ser sempre lembrada da mesma forma que o Zé Lozeiro. É isso, essa sessão de hoje é muito importante, esse trabalho feito pelo Paulo Ramos, essa homenagem a Getúlio Vargas, ao professor Francisco Soares, ao CAO e ao Carlos Alberto, ao José Lozeiro. É importante lembrar sempre essas figuras
que pertence à história do brasileiro. É isso aí. Obrigado, Mário Augusto Jacovski. Nós fizemos referência a Vargas, deixamos de fazer referência ao Jango. Quando o doutor André, vou chegar ao Brizola, quando o doutor André nos lembrou que há muito tempo não se fala na reforma agrária. A reforma agrária deixou de ser uma bandeira. Aliás, estamos acompanhando as campanhas para presidente da República. A reforma agrária deixou de estar presente. E Jango, a reforma agrária do Jango, aliás, as reformas do Jango, imediatamente tentavam resolver um problema concreto. A reforma da educação tinha como primeiro item a erradicação do analfabetismo. Programa elaborado pelo professor Paulo Freire. PNA, Plano Nacional de Alfabetização. Mas Jango também foi o criador da Eletrobras. Nas reformas do Jango, a reforma agrária incorporava uma política agrícola voltada à produção de alimentos, vedada a exportação de vários gêneros, incorporava inclusive a participação das Forças Armadas na distribuição dos alimentos, desapropriar as terras ao longo de rodovias e ferrovias para facilitar o escoamento da produção. Está lá. As remessas de lucro. Brizola falava as perdas internacionais. Brizola que, como governador do Rio Grande do Sul, encampou duas multinacionais, a de energia elétrica e a de telefonia, porque criavam obstáculos ao desenvolvimento do Rio Grande. Brizola aqui com Darcy Ribeiro, além de outras propostas, a da educação, o programa dos CIEPs, a educação integral. Então, para citar, não deixar passar exemplos e dizer, meu querido André, que no Brasil as principais redes de supermercado são multinacionais. Quer dizer, amanhã, olha a relação de dependência. E isto já aconteceu no Brasil, já aconteceu. Numa fase que ficou esquecida, porque foi um caminho para o enfrentamento dos altos juros, que foi o plano cruzado, juros zero. O desabastecimento aconteceu, os supermercados ficando com as prateleiras vazias. Uma reação ao enfrentamento em relação às altíssimas taxas de juros, que hoje são responsáveis por uma grande extorsão do povo brasileiro. As dívidas vão se endividando, dívidas vão se acumulando por força das taxas de juros. Eu tenho que lembrar que no período Collor e Itamar, as privatizações também comeram soltas. E Collor de Mello, o primeiro presidente eleito, depois de institucionalizado o Brasil em bases democráticas, a soberania nacional preservada, veio com o discurso do Estado mínimo. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais segurança. Já privatizaram quase tudo e o povo está aí no desespero. As comunidades carentes criminalizadas, reprimidas. Quer dizer que a intervenção no Rio de Janeiro das Forças Armadas, demonstrando o quê? São os favelados os inimigos da pátria. As Forças Armadas brasileiras, especialmente o Exército, com armas de guerra convencional, reprimindo os excluídos. Não há políticas públicas de inclusão, a inclusão pelo trabalho, a inclusão pela educação, a distribuição da renda. Quer dizer, então, hoje, fazer essas homenagens nos deixa contemplados pela oportunidade, Mário,
de ouvir as intervenções que vão acrescentando na nossa memória coisas que a grande mídia não divulga. Então vamos ouvir agora o nosso presidente da Casa da América Latina, nosso grande lutador, anistiado, General Bolívar Meireles. Companheiros presentes, não é a quantidade só que faz a qualidade. A qualidade dessa dúzia, pouco mais de dúzia que aqui está presente, haverá de absorver e espargir as proposições dessa solenidade efetivada por esse grande batalhador, que é o deputado estadual Paulo Ramos, que a partir do ano que vem estará no Congresso Nacional, unindo-se a poucos deputados da qualidade dele, que estão sempre do lado correto da história. Eleger Paulo Ramos é fundamental. Fazer a campanha do deputado Paulo Ramos, aqueles que se enquadrarão no viés político que ele optou, que é a ligação. Eu até deixaria um pouco o Getúlio, porque é parcial. Claro que Paulo Ramos não falou aqui do período ditatorial do Estado Novo, muito aproximado do fascismo, e não tanto sui generis, porque vai buscar o nome na Espanha fascista, não, em Portugal fascista, mas no Getúlio Vargas, que assume as proposições nacionalistas e deixa dois herdeiros fundamentais, João Goulart e Leonel de Moura Brizola. Por conseguinte, esta deverá ser a bandeira do Paulo Ramos, porque o Paulo Ramos, além de ser um nacionalista, é um democrata. E eu tenho visto aqui, nesses painéis dirigidos pelo Paulo Ramos, personalidades e instituições imbatíveis na sua luta. Eu vi ele homenagear o coronel Kardec Leme, coronel comunista assumido e lutador pela defesa dos interesses nacionais, que nada tem a ver com a atual presidência do clube militar, por um fascista que se coloca como filho de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Talvez até para destacar o seu afastamento de assumir o que os seus cabelos elaneados e a cor morena mostram, que ele também tem a ligação da composição negra no seu sangue e na sua estrutura. Temos de derrotar esse general e este capitão, dois fascistas que se colocam contra os interesses nacionais, ligados ao Instituto Milênio, formador do IBMEC e entregador dos interesses nacionais. Nada mais tem a ver este clube militar, Paulo Ramos, com as lutas pelo petróleo a nosso, defendidas pelo general Horta Barbosa e na presidência do general Estilac Leal. Não, nada mais tem a ver. Temos de retomar e pressionar e denunciar esses vendilhões da pátria. A homenagem do Paulo Ramos sempre são homenagens sinalizadoras do caminho da democracia, do nacionalismo e da liberdade
do Brasil, do povo brasileiro e dos povos latino-americanos como irmãos e dos povos em geral, africanos e por aí vai. Homenageia hoje o Getúlio Vargas do lado nacionalista, nada do lado similar fascista do Estado Novo. Homenageia o professor Francisco Soares Loureiro e José Loureiro, José Louzeiro, por ato falho, já vem com Loureiro, é quase uma continuação poética, mas cai aqui em José Louzeiro, que tem o seu filho André Morro, combatente permanente pelos interesses dos componentes oprimidos das comunidades na sua luta contínua em defesa do povo oprimido. José Louzeiro, jornalista, repórter e um quase romancista, porque ele sabia romancear a realidade para transmitir nos seus romances jornalísticos a poesia, a cultura, o cinema, a arte e o teatro. Caó, conheci Caó vendendo apartamento, o deputado Paulo Ramos, porque ele não podia exercer na ditadura a sua tarefa de jornalista. Eu também fui demitido do Exército e fui trabalhar em propaganda médica, porque nós éramos impedidos, arrumava um emprego e éramos demitidos automaticamente. E o Caó estava sobrevivendo, vendendo apartamentos, lançamentos de apartamentos. Depois surge o Caó. Impressionante como as pessoas viram as costas. Caó que estabelece a lei Caó, criminaliza esses elementos reacionários que são racistas. E Caó não se reelege. Não se reelege. Mas aqui eu vi Paulo Ramos homenagear, que ele é o presidente, vocês não sabem, do Conselho da Casa José Martí, ligado intrinsecamente a Cuba, defesa de Cuba. Lá está o Paulo Ramos defendendo a Cuba, Cuba defendendo Venezuela. E defendendo e dando homenagem nesta casa ao comandante Hugo Chávez, promovido pelo Paulo Ramos. É fundamental que Paulo Ramos seja eleito deputado federal. Eu não vou citar o nome de uma dúzia mais de deputados importantes de estarem lá, mas é importante que Paulo Ramos vá se unir a essa dúzia de deputados federais, defensores do interesse da pátria e do povo brasileiro, mas com uma visão internacionalista que não pretende massacrar os outros povos pelos interesses patrióticos brasileiros. Obrigado, Bolívar. Teremos mais oradores. Claro que eu quero agradecer as referências do Bolívar Meirelles e observações críticas em relação a qualquer candidatura. O nosso ato solene está sendo transmitido diretamente pela TV Alerj. Quero evitar que um ou outro postulante possa depois exigir algum direito de resposta. De qualquer maneira, a tribuna é livre. A tribuna é livre e nós temos aqui, e vou deixar por último, né? Nós temos aqui um representante da tribuna livre. Mas para lembrar, Bolívar, o nosso brigadeiro Rui Moreira Lima, a quem também tive eu o privilégio
da iniciativa para que ele aqui desta tribuna fizesse o seu pronunciamento recebendo a medalha Tiradentes. E o plenário estava lotado de militares da aeronáutica, todos reconhecendo o valor de Rui Moreira Lima para a aviação de caça, o Sentapua. Rui Moreira Lima, que foi caçado também pelo golpe de 64, assim como outros heróis da guerra. Rui Moreira Lima ocupou a tribuna e disse que para sobreviver, Bolívar, e você sabe disso, teve que vender livros, o que é uma atividade honrosa, mas ele registrou aqui que com dignidade, para prover a sua família de alguma atenção, se transformou também em vendedor de livros. Só para lembrar também o nosso grande Rui Moreira Lima. Nós vamos, já aqui só agora os representantes dos homenageados, e nós vamos começar pelo CAO, embora seja o último constante aqui, porque o Daniel Mazola está aqui também representando o CAO. CAO, como ele também jornalista, e que com ele também integrou o Conselho. Olha aí, Conselho Deliberativo da ABI e também da Comissão da Liberdade de Imprensa. Então, cadê o... Então, vamos lá. Bom dia. Primeiramente, bom dia ao plenário, aos integrantes da mesa, o grande, ilustre companheiro Paulo Ramos, deputado, ao meu querido amigo Bolívar Meirelles, ao grande lutador e amigo André Morro, que me convidou para esse ato, companheiro André de Paula e Mário Augusto Jacob Skindi. Quero dizer primeiro que é importante destacar que os homenageados são verdadeiros protagonistas da história do Brasil, né? Assim como os integrantes dessa mesa. E eu tive o privilégio, através da Associação Brasileira de Imprensa, de conviver mais de perto com dois deles, né? Com o jornalista José Lozeiro e mais proximamente com o CAO, né? O CAO, durante um período, foi o presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa, e eu ali, como membro, tive a oportunidade de contribuir muito com... O Mário Augusto Jacob Skindi está aqui, é testemunha desse processo, participamos juntos dessa comissão, e de outras, inclusive, depois, que foram formadas na casa. E o CAO era uma pessoa realmente muito preocupada com a realidade social, era um cara muito humano, era um humanista acima de tudo, e tive a oportunidade realmente de absorver muita coisa, porque são referências, são espelhos da nossa vida, né? Todos esses homenageados de hoje, inclusive, o ex-presidente Getúlio Vargas, que cá entre nós é o alicerce do Estado brasileiro moderno, foi o cara que conseguiu criar aí a nossa indústria, fazer a nossa revolução industrial, inclusive, solidificar as leis trabalhistas, que agora, lamentavelmente, estão totalmente fragilizadas por uma agenda neoliberal canalha e nefasta implementada aí depois desse golpe de 2016. O companheiro Francisco Soares Loureiro, parabéns aos familiares aí que representam uma figura tão ilustre, que eu não tive, lamentavelmente, o prazer de ter amizade, mas realmente é uma das referências como um ser humano e na sua luta permanente. Um dos bastiões, vamos dizer assim, da luta em defesa também dos direitos humanos. Foi um quadro muito importante da política nacional e um pensador, né? E eu queria destacar também a importância de que a Associação Brasileira de Imprensa, ela precisa realmente retomar o seu papel de bastião da sociedade brasileira. E nisso nós estamos muito empenhados, porque o papel da imprensa é o papel realmente de auditar os podres poderes, vamos dizer assim, e a sociedade precisa de uma imprensa
que seja, de certa forma, livre e autônoma do grande capital. Porque, do contrário, nós estamos vivendo hoje uma sociedade refém desse processo midiático. E somente com a imprensa livre, com uma imprensa contra-hegemônica, a gente tem a condição de construir alicerces de um verdadeiro projeto de nação. Quero dizer que, como editor do site Tribuna da Imprensa Sindical, nós temos conseguido, ao lado dessas figuras maravilhosas, está aqui, eu recomendo que vocês leiam, inclusive, o texto do nosso presidente da Casa da América Latina, que está hoje lá no site, o nosso Bolívar Meirelles, que coloca de forma brilhante essa questão hoje, desse favorecimento dentro daquela casa em relação a esse candidato, que é melhor nem citar o nome, do PSL, que é eu imagino que há uns 10, 20, 30 anos atrás, seria inviável um personagem desse participar de uma corrida presidencial. Mas o país chegou num ponto de lástima tamanha que um personagem desse foi alçado a uma posição dessa. E nós precisamos repudiar veementemente, a cada dia, figuras como essa, que lamentavelmente ainda estão aí, tendo o apoio dessa mídia canalha, que segue mistificando e perpetuando esse sistema capitalista, perverso, que só vem prejudicando a nossa Constituição, a nossa soberania e a nossa defesa de um país democrático e soberano. Paulo, obrigado pela participação, pela honra que você me dá de estar aqui ao lado de vocês. E quero dizer mais uma vez que o papel da imprensa é o papel da defesa dos trabalhadores e do povo que, lamentavelmente, é refém desse processo capitalista que, mais uma vez, continua massacrando, né, a população de baixa renda aqui no nosso país. Parabéns pela homenagem. E, André, obrigado por participar da nossa tribuna, que nós vamos conseguir retomar a ABI e colocá-las nos trilhos de novo, para que volte a ser uma ferramenta em defesa da sociedade. Obrigado. Muito obrigado. Eu inverti a ordem e eu deveria já ter passado as mãos do representante do nosso CAO. Já deveria ter passado o título, né? Para sair na fotografia, vem aqui. Você fez o agradecimento antes de eu passar as suas mãos. O Daniel Mazola, diploma, né, do CAO, que faremos chegar nas mãos de seus familiares. Você já agradeceu e agora recebe. Deixa eu fazer assim. Facilita. Para sair aqui na frente. Tira o óculos para ficar bonito. Obrigado. Pode levar, eu estou confiando. Nós vamos agora fazer chegar as mãos, pedir a palavra. Opa, não faz mal. Pronto. A filha do professor Francisco Soares Loureiro, passar às suas mãos a nossa homenagem, dizendo que é com muita alegria, mas com muita honra mesmo, que nós homenageamos seu pai essa manhã de hoje. Muitas vezes, nós prestamos as homenagens e a emoção toma conta, especialmente quando as homenagens são póstumas. Os familiares não se dispõem porque não conseguem, pela emoção, fazer uso da palavra. Mas eu me lembro e faço questão de registrar um episódio que vivenciei
aqui na Assembleia Legislativa, quando dá homenagem ao último presidente da CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, que era o Clodomiro Riani, aqui de Juiz de Fora, estava ele morando. E o Riani, com mais de 90 anos, estava aqui na mesa e fiz a entrega da medalha, do diploma, e perguntei se ele queria fazer uso da palavra aqui mesmo da mesa. Ele falou assim: não, quero fazer uso da palavra da tribuna. E o Riani usou a tribuna por mais de 1 hora. E eu fiquei imaginando, né, o sofrimento pelo qual ele deve ter passado, anos a fio, sem ter interlocutores, para que ele pudesse transmitir com emoção algumas experiências por ele vividas. E ele ficou mais de 1 hora. E ele dizia, né? Aí eu procurei o presidente Jango, os trabalhadores vão fazer uma greve geral. Ele, com entusiasmo, o entusiasmo que orienta a luta, né, de todos aqueles que se dedicam à construção de um país soberano, socialmente justo, cada um na sua atividade, o verdadeiro Estado de Direito democrático, que é o caso do nosso homenageado Zé Louredo. Agradecer muito a sua presença para receber em nome do seu pai a nossa homenagem. E agora, passar as mãos, né, do nosso representante aqui, filho, né, do Zé Lozeiro. Um Zé Lozeiro, André Morro. Zé Louredo, chegamos a ter uma convivência também mais próxima. Então, é com muita alegria, me honra muito passar as suas mãos, porque você é um legítimo herdeiro, que você é herdeiro das ideias, herdeiro também da luta. E eu poderia aqui contar uma pequena história, porque eu não quero perder também essa oportunidade. Primeiro, quando fala na ABI, a convivência com Barbosa Lima Sobrinho, a criação, durante a Assembleia Nacional Constituinte, do movimento em defesa da economia nacional, o MODECON, que ainda hoje está lá como trincheira de luta em defesa do patrimônio nacional. Mas também me lembro, e vou falar para o nosso representante aqui, o nosso comandante André Morro, uma história do nosso Osni Duarte Pereira. Osni caçado pela ditadura também. E durante a Assembleia Nacional Constituinte, a Frente Parlamentar Nacionalista resolveu ouvir os principais empresários nacionais. E o Osni Duarte Pereira se dizia um colaborador informal da Frente Parlamentar Nacionalista. Imaginar uma figura com a dimensão do Osni Duarte Pereira estar ali diante de nós constituintes, dando essa contribuição, não com humildade, mas com toda a grandeza. E aí, ouvimos vários, ouvimos o Brasil dos Medicamentos, ouvimos o Zé Mindlin, da Metal Leve, ouvimos o Gurgel, do automóvel, e até também que ouvimos o Antônio Hermínio de Moraes. E o Antônio Hermínio de Moraes já estava com aquelas tendências à globalização, já estava distante de um projeto nacional. E o Osni, num determinado momento, deu um tapa na mesa e falou: o senhor herdou, o senhor conhece o pensamento do seu pai? O senhor já leu os pronunciamentos do seu pai? Que o pai do Antônio Hermínio de Moraes, Zé Hermínio, tinha sido senador. Aí hoje ele falou: o senhor herdou a fortuna
deveria herdar também as ideias que o seu pai, apesar de ser empresário, hoje comunista, seu pai, apesar de ser empresário, tinha um projeto nacional. A recomendação que ele fez foi, já que herdou a fortuna, que não herda também as ideias? E o André está aqui. O André não herdou a fortuna, que a fortuna de Zé Lozeiro não era uma fortuna material, mas ele herdou, eu digo, não a fortuna intelectual, mas herdou o pensamento, a convicção, as ideias, aquilo que Zé Lozeiro sempre difundiu. Então, muito obrigado, André, sua presença aqui. Cadê? Pronto. Lá em cima, deputado, eu posso lá, ó. O microfone está aí. Bom, ainda bem. É que o André Morro, ele teve a oportunidade de derrubar o copo com a água. E ele me traz duas lembranças. Primeiro, a lembrança da minha velha mãe, que sempre derrubava alguma coisa. Então, sempre que alguém derruba alguma coisa, vem na minha alma a lembrança da velha Doca. E eu brincava com ela. E agora ainda brinco, né? Quando alguém derruba alguma coisa, eu falo, Doca, me deixa. Mas me lembrou também a nossa luta aqui em defesa da SEDAI. A SEDAI não pode ser privatizada. Aliás, o Brasil tem as maiores reservas de água do mundo. E a água é um patrimônio nacional já cobiçado. Lutar contra a privatização da SEDAI é lutar em defesa da água do nosso país, das nossas potencialidades. Água potável. O Brasil é detentor das maiores reservas do mundo. E eu lembro aqui do professor Rui Nogueira. Mando até um abraço para o Rui Nogueira, está lá em Brasília, já adoentado. O professor Rui Nogueira é o maior conhecedor de água, ou um dos maiores conhecedores de água. E ele denunciava que quase todas as fontes de água mineral do nosso país já estão na propriedade da Nestlé e da Quibon. Nestlé e Quibon assumindo o controle de nossa água mineral. Então, André Morro, muito obrigado pela sua presença, a palavra com você, em homenagem ao senhor, seu pai, Zé Lozeiro. Eu que agradeço o deputado Paulo Ramos, os ilustres confrades e companheiros das boas lutas, não é, que estão aqui à mesa e no plenário, não é? E eu, antes de qualquer coisa, eu vou lembrar de uma colocação de Zé Lozeiro, não é? Agradecendo aqui a presença do meu irmão José Morro Lozeiro, da sua esposa Maria Muricy Morro Lozeiro e da minha sobrinha Paulinha Morro Lozeiro Muricy, não é? De Solange, de Hélio dos Santos, de Frois, de Laércio da Silva, de André Borges, de tantos outros companheiros, não? Como Rude Cabreira, não? Que representa aqui a nossa coordenação de direitos humanos do programa IDEA, não? Que é a figura do herói. Não é? Se falou aqui de várias figuras, não é? E alguns, inclusive, que foram heróis e foram antagonistas também, ao mesmo tempo, né? Ou em tempos diferentes. Né? Mas a importância do herói, eu acho que o Lozeiro destacaria aqui, não é? Como uma das primeiras questões, porque sem heróis você não constrói as histórias, você não sedimenta de forma eficaz, não é? Na educação, essas narrativas, que são as narrativas das boas lutas que nós todos defendemos, não? Sem heróis como Getúlio Vargas, sem heróis como Monteiro Lobato, sem heróis como tantos outros que foram citados. Eu vou pegar aqui o Rui Moreira Lima, passando aí por vários outros que não me ocorre agora, mas daqui a pouco eles vão vir, não é? Para lembrar de uma boa luta
dos ex-combatentes que no Monte Castelo venceram os nazistas, voltaram para cá e criaram uma lei porque o país estava num estado deplorável de pós-guerra, que foi abrir as ruas para as pessoas com deficiência, que foi estendida por Getúlio Vargas para todos os cidadãos pobres, né, poderem trabalhar e obter recursos para sobreviver. E eu falo isso me dirigindo aqui ao deputado Paulo Ramos para provocá-lo, né, para que nessas boas lutas que ele sempre teve em defesa do direito básico. Antigamente não era direito humano, era direito básico. Ele conhece bem e sempre defendeu que ele incorpore essa boa luta, que é uma bandeira da pastoral, da ANAPEDEF, da Associação dos Ambulantes com Deficiência, ou dos Camelões, né? Aqui representada por Laércio da Silva, né? Que está sentado aqui na minha frente, que é uma bandeira que é uma lei que foi solapada há 10 anos. A lei criada por Getúlio Vargas, que é pelos ex-combatentes e admitida por Getúlio Vargas, que abria as ruas para os trabalhadores informais poderem se defender, ela foi solapada. Uma lei não pode ser solapada. Qualquer modificação que se faça só pode melhorá-la. Então, esse é um pedido que eu faço aqui ao deputado Paulo Ramos para que incorpore, dentre as suas bandeiras, essa bandeira, porque hoje o que nós estamos vivendo aqui é um estado de pós-guerra, não é? Nós estamos assistindo hoje em Pacaraima, não é? A reserva São Marcos ser tomada sempre, já há 10 anos, há 10 anos não, há 23 anos, tomada no governo FHC por especuladores, latifundiários que foram ali para assaltar ou para contribuir com esse assalto, em grande parte, não? Que hoje estão favorecendo uma invasão de figuras semelhantes àquelas figuras, os capacetes brancos que atuaram na Síria. É a mesma coisa. E já foi informado pelo Pentágono, né, que o navio vai se deslocar, um navio médico aqui para a região, para a Colômbia, né, para fazer um cerco. O que nós estamos assistindo aqui é um cerco. A fronteira de Pacaraima com a Venezuela, a Colômbia, a Argentina e os Estados Unidos, para saquear o petróleo de Orinoco. A questão é essa. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, que é a bacia de Orinoco, dentre outras riquezas naturais. Então, nós temos que lutar contra isso tudo, não é? Principalmente, é claro, contra a depredação da nossa SLT, da Previdência Social, o saque que estão fazendo aqui as nossas riquezas naturais, mas devemos nos pautar nessas boas lutas com ação, com ações como essa, que o deputado Paulo Ramos, não é, que nós apoiamos e convidaremos outros companheiros da ANAPEDEF a apoiar, não é? E aqui eu me refiro ao nosso FROS da Pastoral, companheiro de farda de Paulo Ramos, já reformado, não é? E a todos os outros companheiros, para que a gente faça realmente uma resistência, uma trincheira, porque nós estamos em guerra. O que está aí armado nesse meio de comunicação, que eu conheço bem, enquanto conselheiro que fui durante vários anos da Associação Brasileira de Imprensa, ao lado de Maurício Azedo, de tantos outros, o que está sendo armado é um esquema de guerra para moer reputações. As reputações estão sendo moídas por um judiciário que prega, como bem marcou o nosso deputado Paulo Ramos, numa entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele, não é? A ditadura do judiciário. Esse setor que está atuando, transgredindo a Constituição, rasgando as leis, impondo a teoria do domínio do fato, não é? Que é uma lei de guerra, a contragosto do próprio criador, Klaus Roxin, que esteve no Brasil para dizer que a lei dele foi criada para ser usada contra nazistas, não em democracias. É um absurdo total. O mundo inteiro está vendo com perplexidade o que está acontecendo. E aqui, só para fazer menção ao que o nosso Mazola e o nosso general Bolívar falou, e a Associação Brasileira de Imprensa, que deveria estar defendendo essas boas lutas, está entregue por um presidente que se porta como um dono da ABI, que usa a ABI como trampolim
para conseguir empregos, como, por exemplo, que ele conseguiu recentemente de locutor de um programa policialístico da Record. É um negócio deplorável, é o retrato dessa imprensa que está organizada em cartel, enfim, do que restou dessas organizações, né? Que está organizada num consórcio, atuando contra o cidadão, atuando contra o leitor, atuando contra a nossa cultura. Então nós temos essa luta, é uma luta que, enfim, nós travamos aqui com vários companheiros que estão presentes aqui no auditório, né? E nós tivemos uma vitória importante, como lembrou o advogado André de Paula, agora com a votação de 5 desembargadores, por unanimidade, considerando que o que foi feito na ABI foi uma coisa arbitrária. Proibiram a nossa chapa, encabeçada por Zé Lozeiro, de concorrer às eleições, porque eles sabiam que nós íamos ganhar, não é? E nós vamos ganhar, porque existem muitas pessoas boas que estão atentas para essas verdades que não são divulgadas nos meios de comunicação conservadores, né? Mas que nós podemos divulgá-las em eventos como esse, não é? Que o nosso brilhante Paulo Ramos está capitaneando. É uma honra, eu te agradeço esse carinho e essa generosidade. Muito obrigado. Antes de encerrar a nossa solenidade, lembrar da ADNAM, Associação Democrática e Nacionalista de Militares, que tinha sua sede na própria ABI. Então, lembrar aqui das reuniões dos nossos militares democratas e nacionalistas. Mas falar da Serra dos Navios, no Amapá, todo o minério da Serra dos Navios, praticamente todo está jogado como reserva técnica em desertos nos Estados Unidos. Quem olha a fotografia da Serra dos Navios, antes dela ser completamente transferida para os Estados Unidos, dá a dimensão da perda de nossos minérios. E também lembrar da base de Alcântara, a base de Alcântara que agora está aí para ser abocanhada pelos Estados Unidos. Satélite brasileiro, ao ser lançado na base de Alcântara, explodiu, matando inclusive os nossos cientistas, os nossos pesquisadores que lá estavam. E até hoje não houve nenhum esclarecimento sobre aquele episódio. Nenhum. Um crime hediondo, sem esclarecimento, a demonstrar do que são capazes aqueles que estão muito mais interessados em preservar seus interesses do que impedir o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Está aqui me lembrando que o edifício da ABI foi cedido por Getúlio Vargas. Não obstante as observações pertinentes em relação ao Estado Novo, Paulo, me permite, foi com dinheiro público e cedido. Nós encontramos a presença de Getúlio Vargas em lugares assim pouco visitados. Quando estavam privatizando o Instituto de Resseguros do Brasil, o nosso IRB, querem privatizar a Casa da Moeda, imagina. Eu lá compareci para uma reunião com os funcionários do IRB. Eu cheguei no andar da diretoria, logo em frente ao elevador, tinha um busto do Getúlio Vargas. Eu falei, ué, aí estava lá escrito, Getúlio criou o IRB em 1939 para impedir a evasão de divisas através do resseguro. Quer dizer, André me lembra aqui que o Exército está agora fazendo uma operação no Jacarezinho. Já fez no Complexo do Alemão,
Matando Já fez ali? indiscriminadamente. Matando assim a rodo. São caminhões cheios de cadáveres. Já Negócio fez? inimaginável. André, você está me trazendo aqui à memória uma observação que fiz em pronunciamento aqui na semana passada, aqui da tribuna. Quando da morte do cabo e 2 soldados do Exército em operação policial. O Exército desviado de função. Como agora o Exército vai tentar recuperar a sua autoridade? Se o Exército é preparado para a guerra, e a guerra estabelece o quê? A eliminação do inimigo e de suas instalações. Então, nós estamos vendo as nossas favelas sendo invadidas, pessoas morrendo, sendo mortas, habitações precárias sendo também invadidas e por vezes destruídas, mas também o Exército tendo perdas de vidas. E quando olhamos os familiares dos militares do Exército mortos, também são oriundos da pobreza. Então estão se utilizando de brasileiros pobres para reprimir brasileiros pobres, num desvio de função que não conta com a rejeição unânime da sociedade, porque a insegurança pública está levando ao desespero, ao medo, parcela expressiva da população, que passa a aceitar qualquer medida, mesmo as mais impróprias e aterrorizantes. Então, estar aqui hoje, fazendo as homenagens que estamos fazendo, também nos proporciona a oportunidade de repudiar esse tipo de manipulação e o uso indevido das nossas Forças Armadas, que merecem todo o respeito. As Forças Armadas têm um papel importante na defesa da pátria, na defesa do nosso patrimônio, e não para ser utilizada como força de intervenção num período que nós imaginávamos ainda, no decorrente da Constituição de 5 de outubro de 88, um período que consagra as liberdades públicas e individuais, os mais elevados valores democráticos. Na verdade, é muito preocupante a situação do nosso país e do nosso Estado. Agradecer a presença de todos e dizer que a solenidade de hoje talvez tenha sido aquela que possibilitou não um debate, mas considerações relativas ao momento por que passa o nosso país, por que passa a América Latina, mas ao mesmo tempo a chance de manifestar esperança em nosso país, esperança em nosso povo. Acreditamos no Brasil, acreditamos no povo brasileiro, acreditamos na soberania nacional, na justiça social e no Estado democrático de direito. Está encerrada a nossa audiência, a nossa sessão. Muito obrigado.